Dons. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 31 diz: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Louvado seja Deus. Quando eu falo sobre esta palavra, sobre esse tema, dons, e eu leio esse versículo, Paulo aqui está dando um conselho às pessoas, depois de ele descrever sobre dons, falar sobre dons e fazer uma comparação sobre dons dentro do corpo humano, sobre o corpo humano, usando o corpo humano que é maravilhoso, o corpo humano como Deus fez, perfeito. Então ele compara cada membro no corpo como, aleluia, membro desse corpo, se referindo a dons, a talentos. E é maravilhoso, leia 1 Coríntios 12 todo, para você ver que maravilha. E como ele descreve, é de uma maneira tão profunda, em que só aqueles que não gostam de ler não compreendem, porque é bem clara a explicação que ele dá. E eu quero chamar a atenção para você sobre dons, você que gosta e você que não leva muito a sério mesmo gostando, e você que busca e leva a sério. Os dons de Deus precisam ser aprimorados, além de buscarmos os dons através de jejum, de oração, da palavra, submissão à palavra de Deus. Devemos frequentar locais de culto avivados. Não que as pessoas não leiam a Bíblia, mas em locais que leiam a Bíblia, ensinem a Bíblia de forma genuína, né? E também que fale sobre o tema dons, porque é maravilhoso. Esse dom mesmo que o Senhor manifesta no corpo, é o dom o dom de maravilhas, o dom de cura, né? E o dom de cura se estende grandemente. É um tema muito gigantesco, não é uma coisa simples falar sobre o dom de cura, porque existem várias formas de cura. E o dom de cura, ele se classifica de diversas formas e se manifesta de diversas formas. Quer ver um exemplo? O dom de cura, ele é manifestado também através da cura interior, da cura de alma, que muita gente não acredita. Acha, já citou Jesus, há uma cura. Nem sempre a pessoa consegue se esforçar para permitir que deixe certas práticas ou prisões sem uma ajuda constante do ministrador, do pastor, o líder, o apóstolo, no qual sou eu aqui, né? Então, a gente trabalha mesmo aqui no culto de Profilube, muito com os dons, em outros lugares que a gente trabalha também, como Biradique, lá em Marechal, mas aqui nós damos prioridade a trabalhar com dons. E uma dificuldades em que a gente encontra para poder o Senhor manifestar dons e trabalhar na área dos dons para ajudar as pessoas com depressão, se libertarem do medo, né? De temor, de receio, de muitas coisas, porque existem pessoas que têm muitos limites. Todos nós temos limites, mas umas mais que outras. E existem limites que prejudicam a vida espiritual, a vida profissional, impede o crescimento e na vida familiar, na vida sentimental. Então, existem prisões falta de conhecimento que faz com que haja prisões, e que essas prisões que já muitas vezes se manifestam, elas são aprimoradas ao invés de elas regredirem por serem detidas. Eu já vi muitos casos de ministração de cura interior aqui, de pessoas que se diziam cristão, recentemente saindo da vida de treva, de magia negra e essas coisas, que buscavam as trevas, e quando elas aceitam Jesus, elas vêm de lá com um defeito muito grande. 1. Acostumadas a dar lugar ao mal, entendeu? 2. Não sujeita ao evangelho. E 3. Não dão mais lugar, tem mais vontade, ou se entregam mais à vontade de dar lugar ao mal do que o ministrador, o Espírito Santo. E eu já passei por várias situações. Eu ouvi uma recentemente, não há muito tempo, de uma mulher que chegou enlouquecida. Ela foi feiticeira, e ela aceitou Jesus, e ela veio ao culto onde eu estava ministrando,
por causa de uma situação psicológica que ela queria, o desejo de tirar sempre a roupa, essa tentação sobre ela não conseguia deter. Eu vejo aí falta de instrução bíblica, falta de doutrina bíblica e também de ela sujeitar, porque ninguém pode ser curado sem sujeitar a ministração, sem se submeter. Amém? Então eu vi que ela não ficou completamente livre porque ela não sujeitou a ministração. Na mente dela, ela só queria expor as coisas dela. São pessoas que só querem ensinar sem ter nem conteúdo para ensinar, ou seja, não tem uma capacidade ou idoneidade, porque não lê a Bíblia, não ora, não se dedica à palavra de Deus e não sujeitam a autoridade que possa dar cobertura espiritual. Eu vou vir depois falando de maneira mais profunda sobre a cura interior e os dons, se Deus permitir, em um próximo tema. Mas eu quero dizer a você ainda que está com dificuldade de lidar com a área dos dons, que não sabe o ministério que o Senhor te chamou, o Senhor está lhe dando uma oportunidade, eu quero te ajudar, entendeu? Entre em contato comigo, se você é de Salvador, ou se você está disposta a vir, ser treinada, cuidada, ministrada. O Senhor tem uma palavra de libertação verdadeiramente na sua vida, mas você precisa ouvir, você precisa sujeitar para que o Senhor complete a obra na sua vida, amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e nos livre de todo mal. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.